Amém? Irmãos, é uma alegria estar aqui, estarmos hoje aqui e também estarmos encerrando essa série que foi tão especial que nós tivemos nas últimas semanas e nos últimos meses, Eu fui revisitar, todas as ministrações que a gente teve. E se eu não me engano, nós tivemos acho que mais de 9 ministrações, então nós passamos quase nos últimos 3 meses ouvindo, e entendendo mais o Senhor sobre essa dinâmica do raio-x espiritual, de nós realmente colocarmos os nossos olhos para dentro do nosso coração, analisarmos quem nós somos, como nós estamos diante de Deus, diante de nós mesmos, diante do nosso próximo. Várias ministrações sobre o nosso olhar espiritual, o nosso discernimento, sobre a nossa alma, sobre encontros de salvação, sobre a humildade de Cristo, que se ela realmente habita ou não dentro de nós. E bom, todas essas mensagens, elas tiveram como um fundamento falar aos nossos corações, como falar diretamente à nossa alma e à nossa mente. E hoje eu quero continuar, mas também para poder concluir aquilo que Deus tem falado conosco, a gente vai falar sobre agora o diagnóstico, porque nós ao longo dessas semanas estivemos pensando sobre o raio-x. E pensar no raio-x, como no sentido literal, nós vamos a um médico, nós fazemos exames, nós buscamos estudar e às vezes investigar algo que nós estamos com a nossa saúde, fazemos exames de sangue, nós investigamos, e no final o objetivo com o médico é sentar com o médico e ter um diagnóstico, ter e entender aquilo que existe dentro de nós. E nessa noite, para complementar e continuar aquilo que o Senhor tem falado com a igreja, o diagnóstico. E o diagnóstico literalmente o próximo passo. É o próximo passo que, no sentido natural, aquilo que nós fazemos depois de uma consulta médica, é o próximo passo de um tratamento, de nós seguirmos ou não um tratamento. Então foi por isso que o Senhor falou comigo sobre nós pensarmos sobre o diagnóstico, pensarmos de maneira geral. Hoje nós vamos ficar praticamente o período todo da mensagem em Romanos. Se você já puder abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, na carta aos Romanos. É uma carta em que o apóstolo Paulo, ele depositou muito da sua energia e do seu coração nessa mensagem, não apenas palavras, mas é a carta mais longa do apóstolo Paulo, é onde ele colocou a melhor parte da sua doutrina, de como ele ensinou e buscou ensinar a igreja. E o apóstolo Paulo, ele realmente fez essa carta como uma longa exposição do Evangelho. Ele passa por todas as áreas da vida cristã, ele aborda a questão do pecado, as questões de Israel, questões de salvação, questões sobre a graça, questões da redenção, porque no final o Evangelho ele tem o objetivo é nos conectar de volta à presença de Deus, nos salvar para a eternidade e nos transformar à imagem de Cristo. Então, a carta aos Romanos, ela tem essa mensagem, o plano completo da redenção. E bom, antes de nós entrarmos dentro da perspectiva de Paulo, eu quero levar todos nós a pensarmos que hoje o nosso médico vai ser o apóstolo Paulo, ele que vai apresentar esse diagnóstico a nós, e provavelmente, certamente o remédio que ele vai nos recomendar é o Evangelho. Serão as palavras do próprio Senhor, a qual Paulo vai nos liberar para o nosso tratamento. E um dado interessante que eu estava pesquisando, ainda pensando sobre diagnóstico, que no Brasil, mais de 50% das pessoas, elas não seguem os tratamentos propostos pelos médicos. Uma pesquisa daqui, até mesmo daqui da UEL, fala que mais de 75% das mortes que nós temos durante o ano são de doenças silenciosas. Doenças a quais muitas vezes a pessoa ela não tem sintomas tão graves, logo a pessoa não dá tanta atenção. Logo, ela também não vai atrás de um tratamento.
E isso se dá também por conta, aí eles falam de desconforto por causa de tratamento, por causa do remédio, dificuldade, várias questões. E muitas vezes nós podemos estar desse jeito. Nós temos um diagnóstico, nós temos a solução. Aqui no Brasil, nós temos o SUS que disponibiliza todo tipo de remédio para qualquer tipo de doença. E mesmo assim, pessoas continuam morrendo, porque elas negam o tratamento. Elas negam o tratamento natural, mas mesmo assim elas também negam o tratamento do Senhor. Muitas pessoas, elas negam a mensagem do Evangelho, não porque elas nunca ouviram, mas porque talvez gerava um pouco de desconforto. Talvez a mensagem do Evangelho, ela mudava um pouco a vida da pessoa e ela preferia ficar do jeito que ela estava. Da mesma forma, às vezes a pessoa por exemplo, era uma dor de cabeça que não incomodava tanto, e às vezes tomar o remédio era pior para ela do que isso, e ela permaneceu com essa dor de cabeça porque ela preferiu isso do que às vezes passar por um leve desconforto. Mas o próprio apóstolo Paulo vai falar em Romanos, aqui na carta de Romanos, que as dores e as tribulações, elas são leves e momentâneas, comparados à glória que há de vir. O tratamento, ele pode ser, e com certeza ele será desconfortável, mas comparado com o presente que nós recebemos ao sermos salvos, é muito leve e é muito pequeno. Irmãos, nós estamos falando de talvez, ao longo da nossa vida, alguns anos, que nós poderemos passar por afrontas, dificuldades, ofensas, mas são 80, 100 anos para uma eternidade com Cristo. Se nós formos comparar, a nossa vida, ela é apenas uma gota no oceano da eternidade. E a primeira questão que eu quero convidar com vocês, a gente vai ler Romanos 1, e nós vamos ler diversos versículos. Romanos 1, 24. Romanos, capítulo 1, verso 24. Amém? Romanos, capítulo 1, verso 24 diz assim: Por isso, Deus os entregou à impureza, pelo desejo dos corações deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual o Criador é bendito para sempre. Verso 28 diz assim: E por haverem desprezados o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que praticam tais coisas, são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam o que as praticam. Feche seus olhos para a gente orar por essa palavra. Senhor Jesus, esta é a Tua palavra, Pai. Senhor, você é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que tem todo o poder, toda a autoridade. Então, Espírito Santo, eu te peço que nesse momento, Senhor, essas palavras, Pai, elas confrontem o nosso coração, o nosso entendimento e mudem, Pai, a nossa forma de agir. Senhor, que a gente possa abraçar o tratamento do Senhor, mesmo que com dores, mesmo que difícil, nós possamos abraçar, porque o Senhor sabe o melhor. Pai, me usa pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, por causa do Teu amor, que Teu amor flua neste lugar, Pai, e que os nossos corações sejam alcançados pela Tua palavra, Pai. É assim que eu oro, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, esse texto não é nada alegre. Ele conta um pouco de como está a humanidade diante do Senhor. E aqui Paulo escreve como se ele estivesse nos dias de hoje. A humanidade não se inventa novamente. Os problemas da humanidade continuam sendo os mesmos desde a época de Caim e Abel, da época de Davi, da época de Moisés, da época de Salomão, da época de Jesus, da época de Paulo. As pessoas, elas continuam sendo carentes de Deus. A gente vai ver pessoas que desprezam o conhecimento de Deus, e aí o texto fala, Deus entregou a um modo de pensar reprovável, e então praticam aquilo que não convém. E
quando as pessoas elas recusam aquilo que é a mensagem de Deus, logo o seu pensamento ele se torna reprovável. E aí quando o nosso pensamento é reprovável pela palavra, o nosso modo de agir, ele muda. Então por isso que ele fala, entregou ao modo de pensar reprovável e pratica o que não convém. Tudo que nós fazemos, irmãos, de certo ou de errado, começa pela nossa mente. Começa pelo aquilo que nós abastecemos a nossa mente e o nosso coração. Depois que nós abastecemos a nossa mente, isso se torna em práticas que convém e que não convém. Logo, a continuação disso, quando nós trazemos coisas que não vêm da palavra do Senhor, nós começamos a praticar coisas que não convêm. E aí ele fala sobre injustiça, perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, desleais, insensatos e sem afeição natural e sem misericórdia. E o apóstolo Paulo ainda conclui que eu acho que é o pior, é que conhecem a Deus, mas não seguem a sentença de Deus. Porque pior do que nós não conhecermos a Deus e nós andarmos fora do caminho de Deus, é você conhecer, é você ouvir e você recusar. É você ir ao médico, é você passar pelo raio-x, é você ouvir o diagnóstico do médico, dos médicos e não seguir. Irmãos, infelizmente, assim como o descuido da saúde de alguém, literalmente alguém morrer por descuido da saúde, nós podemos considerar isso um suicídio, porque ela não seguir o tratamento médico, isso é culpa da pessoa. Da mesma forma, pessoas que não seguem a palavra de Deus, porque conhecem, elas mesmas estão indo para o inferno. Porque ninguém deixa de tomar um remédio sem querer. Ninguém deixa de seguir uma instrução sem querer. Da mesma forma, ninguém que conhece a Cristo vai para o inferno sem querer. Porque se a pessoa conhece a mensagem, ela conhece o remédio e ela prefere ficar sem o remédio, a escolha é dela, a escolha não é de Deus. A escolha de ouvir a mensagem do Evangelho e praticar não é de Deus, a escolha é nossa. É o nosso passo de fé, de nós pensarmos, praticarmos e obedecermos. Romanos 2, não precisa abrir, eu vou apenas citar. Romanos 2 continua isso que Paulo está falando. Portanto, você é indesculpável quando julga, quem quer que seja, porque quando julga outra, condena a si mesmo. Visto que você julga, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o julgamento de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Aqui o apóstolo Paulo ele continua trazendo isso, que a nossa hipocrisia, ela é indesculpável diante de Deus, porque é sobre você conhecer a verdade, acusar pessoas que não vivem a verdade e praticar o contrário. O verso 5 ele continua: mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si ira para o dia do Senhor, que retribuirá segundo cada uma das obras. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele vai continuando a abordar sobre a vida da humanidade e o destino da humanidade sem Deus, a humanidade que recusa ouvir a mensagem de Deus. Ele fala: Deus está atento a todas as coisas. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então ele vê quando nós julgamos, ele vê quando nós fingimos falar, viver algo e não viver isso. Deus ele conhece. As pessoas elas podem, talvez, diante das pessoas, nós podemos ser perfeitos, mas diante do Senhor, Ele conhece as nossas imperfeições, Ele conhece as nossas mazelas, Ele conhece tudo aquilo que há de mal em nós. E nós, por nós mesmos, o texto é muito claro, acumulamos para si ira para o dia do Senhor. No capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai continuar, ele cita alguns textos do Antigo Testamento no capítulo 3, Romanos 3, 10, assim: como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça bem, nem há um sequer, a garganta deles é como um sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está sobre os seus lábios. Vamos para o verso 17. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui o apóstolo Paulo ele cita alguns textos diversos, Salmos, Isaías, Jeremias, do Antigo Testamento, para falar: Deus não mudou do Antigo Testamento para o Novo.
E ele falou assim, e a humanidade também não. A humanidade continua sendo carente de Deus. Ele falou assim, não há ninguém por si só é bom, irmãos. Ninguém. Todos nós somos sujos. E se nós fazemos algo, provavelmente é porque nós queremos nos enaltecer por causa dessa bondade. E aqui deixa muito claro, e a gente já vai ler, a gente pode ler antes disso, Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, irmãos, o texto, e ela tem nos deixado muito claro, existem dois caminhos. Você pode sim seguir o caminho em que você vai tentar ser bom por você mesmo, você vai tentar fazer a justiça com suas mãos, você vai tentar se esforçar para ser alguém melhor, ou você vai confiar na graça de Deus, porque o diagnóstico é igual para todos, independente, irmãos, independente da origem, independente do país, da nação, do nível social, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, e essa é a condição natural da humanidade. Todos nós também conhecemos o texto, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que é João 3,16, mas nós conhecemos porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o versículo 18, ele diz algo que é muito importante. João 3,18 diz assim, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Essas são palavras do próprio Jesus. Então, não existe, diante de Deus, irmãos, não existe meio termo, não existe caminho neutro. Ou nós estamos condenados, ou nós estamos salvos. O texto falou, quem não crê já está condenado, mas aqueles que creem estão salvos, são salvos pelo sangue de Jesus. Então, aqui a gente vai vendo que as palavras de Paulo, elas vão mostrando o retrato da humanidade. É como se fosse um médico e ele listando tudo aquilo que você tem. E tudo aquilo que pode ser a origem do que você tem, o porquê você tem, ele vai listando. E ele vai listando que todos pecaram. Romanos 5:10 vai falar que Jesus morreu por nós enquanto éramos inimigos dele. E Romanos 5:19 vai falar que por causa da desobediência de uma pessoa, que era Adão, todos nós somos condenados. Mas por causa da obediência de um, nós podemos ser salvos por causa de Jesus. Então, e Paulo ele vai continuando, ele aborda diversos temas ao longo da carta, ele vai abordar a respeito da lei, a respeito dos judeus, a respeito de Abraão, mas o retrato final que Paulo deixa para nós é em Romanos 6, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos 6, no verso 19. Romanos capítulo 6, verso 19, diz assim: falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da santificação. O verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos, aqui Paulo ele vai desenhar, ele terminou de desenhar toda a situação da humanidade diante de Deus. E aqui ele coloca de forma muito fácil que o salário do pecado é a morte. O que significa o salário? O salário é a recompensa. Em Romanos 4:4 vai falar também que alguém trabalha, é digno de receber o seu salário. Alguém faz, logo ela recebe por merecer. Então, o pecado, o salário do pecado, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos de errado, nós recebemos a sentença da morte. Mas, aqui ele fala,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele poderia ter colocado, mas o salário de Deus é a vida eterna. Mas, na verdade, o convite que o Evangelho nos faz é, enquanto o salário, enquanto um pecado te dá o que você merece, que é a morte, a graça, a salvação, ela é um dom gratuito de Deus. E dom na Bíblia, ele significa presente. Então, o presente de Deus, gratuito, é a vida eterna. Então existem dois caminhos: ou nós assumimos e abraçamos o diagnóstico de receber aquilo que nós merecemos receber, que é a morte, é o salário do pecado que habita em nós desde Adão, ou nós recebemos este dom, esse presente gratuito que é a vida eterna, que é um presente que Cristo nos dá. E o último versículo que eu quero ler para a gente pensar ainda desse diagnóstico é Romanos 7, 23, que fala assim, eu vou ler apenas 2 versículos. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei na minha mente, que me faz prisioneiro do pecado que está em meus membros. Verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, diante disso, Paulo, ele passa o diagnóstico completo e fala assim, e o que farei eu? Ele fala assim, que miserável homem que sou, tipo, eu preciso de uma salvação, eu preciso de uma cura, eu preciso de um remédio, eu preciso de algo que me livre do corpo da morte, que me livre do pecado. Essa é a conclusão de Paulo. E essa é a conclusão de Paulo, não somente aos romanos, não somente à igreja da época lá, da província de Roma e tantos outros lugares, mas também é a sentença de Paulo e das Escrituras para nós. O que nós temos para nos salvar? Quem nós temos para nos apegar? Porque o texto deixou claro, nós estamos doentes. E isso não é, irmãos, uma condenação que chegou agora. Em Gênesis 3, a Bíblia fala, em Gênesis, né, quando Adão e Eva pecam, Deus falou, quando vocês comerem daquele fruto, vocês morrerão. Então a sentença de morte eterna, ela já está declarada desde Gênesis. E Paulo está apenas relembrando tudo isso. E isso é o diagnóstico que todos nós temos. Todos, irmãos. Não é somente quem faz coisa certa, quem faz coisa errada, não. Todos, diante de Deus, pecaram e carecem da glória de Deus. Mas, Romanos 7, 25, tem uma boa notícia. Romanos 7, 25 diz assim, graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então, Paulo, ele termina, quem me livrará da morte? E ele mesmo responde, graças a Deus, Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Então nós acabamos de ver o diagnóstico que a Escritura nos dá, diante desse raio-x, diante como está a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, diante do Senhor. Mas, graças a Deus, nós temos um Salvador, que é aquele que nos trata com graça e com amor. E agora eu vou trazer outros textos também em Romanos, que eles mostram essa solução. Eu quis trazer diversos textos ao longo do livro de Romanos, que constroem este quadro do diagnóstico do Senhor para nós, mas agora eu vou trazer outros textos ao longo do livro de Romanos, que trazem a solução de Cristo Jesus para nós. E eu vou citando alguns textos. Eu quero que todos prestem atenção para nós pensarmos aquilo que Cristo nos dá como dom gratuito de Deus. Nós lemos em Romanos 3 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porém, o versículo continua no verso 24. Sendo agora justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. No verso 25 ele fala, Deus o apresentou como propiciação, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a justiça na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus.
Então, enquanto o texto ele começa falando que todos precisam de Deus, ele nos dá a solução, que Cristo nos justificou diante de Deus, que Cristo, ele solucionou esse problema. Por quê? Aqui Paulo ele ainda usa um termo jurídico de justificação que diz que nós estávamos diante de um tribunal culpados diante de Deus, que é um Senhor e é um juiz, né, diante daquilo que é o pecado. Mas ele fala, o próprio Deus é justo e também o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, o próprio Deus que condena aqueles que estão no pecado, o próprio Deus salva aqueles que têm fé. Então, o nosso Deus, ele é justo, ele não esquece os pecados, mas ele justifica os nossos pecados por causa da morte e do sangue de Jesus. Romanos 5, que nós lemos, que fala que nós éramos inimigos de Deus, também diz, agora, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso, pela fé, a esta graça, que agora estamos firmes na esperança da glória de Deus. Romanos 5 também diz, agora, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então, a gente vê que esse texto mostra que agora fomos justificados pela fé, agora nós podemos ter, irmãos, enquanto até aquele momento nós tínhamos um diagnóstico de morte, uma sentença de morte, agora nós temos uma justificação pela fé. O apóstolo Paulo, ele fala, agora nós temos paz com Deus, nós temos paz diante de Deus e podemos acessar pela fé a graça e o amor de Deus. E ele fala, porque Cristo, em Romanos 5:6, porque Cristo, ainda quando éramos fracos, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora alguém morra por uma pessoa boa. Talvez, perdão, eu perdi o texto aqui, só um minuto. Quando éramos fracos, talvez tenha coragem de morrer, mas Deus prova o seu próprio amor conosco, pelo fato que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, justificados pelo seu sangue, seremos salvos da sua ira. No versículo 11, e não apenas isso, também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora reconciliação. Então, irmãos, a gente vê quão bondoso Deus é nisso tudo, sabe? Deus, ele poderia parar na história apenas nos dando a nossa sentença. Deus, como um juiz, como o próprio Jesus cita em alguma das palavras, o juiz iníquo, ele poderia, como um homem, apenas nos dar aquilo que nós merecemos. Deus, ele poderia apenas julgar aquilo que nós realmente somos, porque nós somos maus por si só. Mas Deus, pela sua infinita graça e bondade, ele nos dá a solução. Ele, mesmo quando fracos, ele morreu por nós. Mesmo como ímpios, aqueles que estavam distantes de Deus, ele morreu por nós. Mesmo que a gente não tinha mais acesso à presença, hoje nós temos acesso à presença de Deus. Então, a gente vai ver que agora nós estamos sendo salvos da ira de Deus e estamos sendo reconciliados com Deus. Colossenses vai falar que nós temos paz com Deus e agora nós podemos ser reconhecidos como amigos de Deus. Assim como Abraão, assim como tantos homens ao longo da história, nós estamos em paz com Deus. Não porque nós somos muito bons, não, mas porque Deus é muito bom, porque Jesus é muito bom, porque Jesus nos reconciliou pela graça. Então, o apóstolo Paulo, ele também fala, no que a gente leu, graças a Deus por Jesus Cristo. E quando ele termina aquele capítulo, o capítulo 7, que ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ele conclui aquela mensagem em Romanos 8:1, dizendo assim, agora, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Então, irmãos, existe um tratamento.
A mensagem do Evangelho, ela é completa. Não somente a mensagem do Evangelho, ela vai falar para nós que nós somos salvos, mas sim, existia uma condenação que era o nosso lugar, existia um peso e uma culpa que estava sobre nós, porque nós merecíamos essa culpa, era o nosso lugar. A Bíblia deixa muito claro, não somente nas cartas de Paulo, nos Evangelhos, nós vamos ver essa mensagem, que todos precisam de Deus. O texto deixa: todos pecaram e carecem de Deus, são necessitados, eles precisam, carecer é precisar urgentemente, todos precisam de Deus de forma urgente, mas Deus, Ele é a própria solução. Graciosamente, Deus, Ele nos dá a sentença, mas Ele também nos dá a solução. Nós temos a bondade e a graça de poder pensar que Deus é um justo juiz, que julgará cada um de acordo com suas obras, mas também Ele é graciosamente justificador e redentor daqueles que têm fé em Cristo. A morte de Jesus, ela não é apenas para nos dar ou nos fazer pessoas melhores. A morte de Jesus é para nos dar paz com Deus, porque assim, Deus criou céus e terra apenas em 7 dias, com o som da sua voz. Então imagine você ser considerado inimigo do ser que criou tudo que nós somos, tudo que nós existimos, alguém que criou o universo com a sua voz, e nós estávamos do lado de sermos inimigos dele. Alguém que a Bíblia fala que ele pode esmagar a terra com os próprios pés. A gente estava desse lado, inimigos do Criador. Paulo deixa muito, muito claro: a humanidade está adorando a criatura ao invés do Criador. Irmãos, aquilo que a gente está falando de Paulo, provavelmente, se eu não me engano, em 70, 80 anos depois de Cristo, e a gente vê a mesma coisa acontecendo hoje, 2000 anos depois, as pessoas adorando a criatura ao invés do Criador. A gente vai ver a gente olha, né, como muito tem se falado, a humanidade cada vez se perdendo na ética e na moral e nos princípios, porque, irmãos, esse é o destino da humanidade. Isso não é uma novidade. A humanidade está condenada. Sem Deus, a humanidade está condenada. Sem Deus, nós vamos ver as pessoas querendo destruir os princípios da palavra. Sem Deus, nós vamos ver pessoas que não querem adorar ao Criador, mas querem ser a própria adoração. Um dos maiores males que nós temos nos nossos dias é o ego. É que a pessoa, ela não vai adorar mais um Deus, mas ela vai adorar a si mesma. Ela não vai mais servir o próximo, mas ela vai servir a si mesma. E até quando as pessoas elas vão ajudar outras pessoas, é para satisfazer o seu próprio ego, é para satisfazer o seu próprio coração e a sua própria consciência. Então muitas vezes pessoas estão fazendo bem, não por causa de um amor verdadeiro, mas as pessoas estão fazendo bem para satisfazer o seu ego humano. Elas estão fazendo isso para adorar a si mesmo, para poder pensar que elas estão num lugar acima dos outros. Mas no final, todos carecem da glória de Deus. No final, todos estão condenados. Então, irmãos, essa é a mensagem do Evangelho, mas a mensagem do Evangelho, Jesus ele é muito honesto conosco em nos dar o diagnóstico, nos dar o tratamento e nos dar o acesso de transformação. E o convite do Evangelho, o convite desta série que nós tivemos de tantas mensagens ao longo dessas semanas, é a transformação. Sabe, agora nós não podemos falar que nós nunca ouvimos o Evangelho. Não, nós ouvimos e sabemos qual é o nosso destino, nós sabemos qual é a vontade de Deus para a humanidade e o que a humanidade merece, mas a nossa resposta é o que Deus deixa para nós. A nossa resposta, nós sermos semelhante àquilo que acontece aqui no Brasil, nas estatísticas de ser 50% que não levam tratamento a sério e provavelmente tem complicações, ou nós podemos ser aqueles que perseveram, aqueles que escolhem dar mais um passo, mesmo que seja desconfortável. Irmãos, todos os homens de Deus da história, homens de Deus que fizeram algo relevante para o Senhor, todos eles sofreram retaliações, todos eles sofreram perseguições. Então, vai ser no trabalho, vai ser nas mídias sociais, vai ser na política, nós vamos sofrer perseguições. Isso não é uma novidade, mas Jesus falou em João 16:33, que no mundo nós teremos aflições, mas nós podemos ter bom ânimo. Nós podemos ter bom ânimo porque Ele é capaz de vencer. Ele é capaz de nos fazer vencer as aflições e as perseguições. Então, nós precisamos abraçar
esse estilo de vida, sabendo que aquelas pessoas que podem estar no mundo, talvez totalmente vivendo o oposto do Evangelho, diante de Deus, sem Deus, ela é igual a você. Sabe, diante daquilo que nós temos visto nas Olimpíadas, que pessoas não podem muitas vezes nem expressar a sua fé, e por outro lado também, pessoas que tentam esnobar a fé cristã, diante de Deus, Ele olha para todos nós igual. Mas a diferença é aqueles que aceitam o tratamento e aqueles que recusam. O nosso papel, irmãos, não é ficar aqui e viver uma boa vida cristã, viver uma boa vida de igreja e ficar vivendo essa vida. O nosso papel é ouvir o diagnóstico, é aceitar o tratamento e compartilhar. Compartilhar essa mensagem, porque talvez pessoas estão indo para o inferno porque nós não estamos falando nada. Porque é muito fácil a gente ser aqueles irmãos que apontam. É muito fácil a gente ser aqueles que apontam que o mundo está errado. É muito fácil a gente falar que o mundo está na corrupção. É muito fácil a gente falar que cada vez mais a televisão, as escolas, está tudo cada vez pior. É muito fácil, isso é muito fácil. Mas mais difícil é a gente abraçar essa mensagem e compartilhar o tratamento. Compartilhar com amor, com graça. A gente compartilhar sabendo que o Evangelho, ele nos convida a ter um estilo de vida. E agora eu quero compartilhar com vocês qual é esse estilo de vida que o Evangelho nos propõe. Porque a gente ouviu a mensagem, entendeu a nossa condição, mas agora, como nós devemos viver, então, de acordo com isso? Qual é a nossa resposta diante de Deus? Nós vamos apenas ouvir, abraçar o Evangelho e guardar isso para si? E talvez pessoas que às vezes moram do lado da nossa porta, vizinhos nossos, podem estar indo para o inferno. Pessoas que nós cumprimentamos todos os dias podem estar indo para o inferno, porque talvez a gente tenha um pouco de vergonha de falar do Evangelho, ou talvez porque a gente seja egoísta e a gente apenas queira guardar essa solução para nós. Eu não sei, mas abre a sua Bíblia comigo em Romanos 8, no verso 9. Romanos capítulo 8, a partir do verso 9. Agora o apóstolo Paulo ele já vai abordar outra perspectiva daqueles que andam segundo a vontade de Deus e daqueles que andam segundo o Espírito de Deus. Em Romanos 8, verso 9 diz assim: vocês, porém, os que estão em Cristo, não estão mais na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Verso 10: se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Verso 12: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 15 e 16: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Até aqui. Então, a gente acabou de ver que ele traz essa distinção, que aqueles que vivem de acordo com as suas vontades, vivem de acordo com a carne, e aqueles que vivem de acordo com o Espírito. E a distinção maior é que aqueles que vivem de acordo com a carne, eles estão apenas submissos às suas vontades humanas, que o próprio apóstolo Paulo vai falar em Romanos 6 e 7, que muitas vezes nós queremos fazer o que é certo, mas a nossa natureza vai fazer o que é errado, porque está dentro de nós, e nós precisamos lutar diariamente para viver de acordo com o Espírito de Cristo. E ele falou, porque o Espírito ele não é um espírito de covardia, não é um espírito de medo, mas é um espírito que nos adota, é um espírito que fala que agora nós podemos chamar Deus de Pai, agora nós somos filhos. Enquanto o pecado nos faz escravos,
E aí quando nós somos escravos do pecado, nós recebemos um salário. Quando nós somos filhos, nós recebemos um presente. A diferença é muito clara. O salário é para quem é escravo. O presente, o dom gratuito de Deus, a salvação, é para aqueles que são filhos. É para aqueles que abraçam a verdade do Evangelho. Então, a nossa postura agora não é mais de alguém doente, não é mais de alguém condenado, mas é de alguém que está vivo. Vivo não pelo seu esforço, vivo não porque você vem à igreja todos os domingos, vivo porque Deus é bom, porque Jesus Cristo morreu por nós numa cruz, porque Ele não apenas morreu, mas ressuscitou e derramou o seu sangue sobre nós. Então nós estamos vivos por causa de Cristo Jesus, e também nós podemos olhar para os céus e chamar Deus de Pai. Enquanto para muitos Deus pode ser um juiz e aquele que dá a sentença final de morte, nós podemos chamar Deus de Pai. E o estilo de vida que o Evangelho nos convida a ter é esse, é apresentar que todos esses que estão lá fora, todas as pessoas que não conhecem a Deus, elas têm um Deus que pode ser o Pai delas. Elas têm um Deus que elas podem chamar de Pai. Elas podem sair da condição de escravo da sua própria vontade e serem submissos a Cristo e ser filhos de Deus. Porque, irmãos, a promessa do Evangelho é que nós vamos passar por dificuldade, mas não mais sozinhos. Nós temos alguém que está conosco. Jesus falou antes de ser arrebatado aos céus em Mateus 28, estarei convosco até a consumação dos séculos. Irmãos, é até o fim. Jesus nos garantiu, até o fim Ele está conosco. O fim ainda não chegou, então Ele ainda está conosco. Então, até o fim, nós temos Jesus, e nós podemos anunciar essa bondade, esse presente, essa graça, que Deus está disponível para todos, mas talvez nem todos já ouviram no Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele continua abordando sobre isso, no capítulo 8, falando, no verso 25, na esperança, todos fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois Deus, de antemão, conheceu ele e também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja ele o primogênito de muitos irmãos. Aqui, irmãos, ele vai deixar muito claro, e todos nós conhecemos esse texto, é muito comum, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a gente precisa continuar o versículo, que é, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, para que sejam transformados à imagem do Filho. Então, irmãos, tudo coopera, não para que a sua vida seja perfeita. Tudo coopera não para que você tenha uma casa enorme. Tudo coopera não para que você seja rico. Tudo coopera para que você seja parecido com Jesus. Tudo coopera para que você seja a imagem do Filho. Tudo coopera para que nós possamos nos tornar cada dia mais parecidos com o Filho de Deus. Todas essas coisas cooperam, sejam as coisas boas, as coisas ruins. O apóstolo Paulo também escreve, na carta aos Hebreus, a Bíblia fala que de todos os lados nós somos pressionados, mas não abatidos. Nós não somos derrotados. Todas as coisas, elas podem cooperar, até mesmo dificultar a nossa vida, mas nós precisamos saber que em todas as coisas nós não estamos sozinhos. Que em todas as coisas Deus está conosco, Cristo Jesus está conosco. Jesus é o mesmo que estava com Pedro na prisão, que estava com Paulo e Silas na prisão. Jesus é o mesmo que está com a igreja perseguida. Jesus é o mesmo que está no Afeganistão. Jesus é o mesmo que está em todos os lugares que nós podemos pensar. Jesus continua sendo o mesmo. E eu ouvi uma vez isso, eu guardei muito no meu coração, de um teólogo, que ele falava que todos os dias um cristão, ele sai, ele nunca é derrotado. E Paulo também vai falar que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele nunca perde, porque ou ele ganha ou ele aprende. Ou as coisas que nós projetamos dão certas, mas talvez quando elas não dão tão certo, logo nós estamos aprendendo algo em Cristo. Então todas as coisas, elas cooperam para nos ensinar em Cristo Jesus. E esse é o estilo de vida que o apóstolo Paulo, ele começa a propor para a igreja de Romanos.
E aí, no verso 31, até ele mesmo escreve aqui: então, que diremos então, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem então será contra nós? E aí ele fala, no verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente ou por vir, nem os poderes, nem a altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, essa é a boa notícia do Evangelho. Nada, quando nós estamos em Cristo, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada, quando nós estamos com a nossa fé e com a nossa vida alicerçada na cruz, nada. E aqui Paulo ele cita mais de 10 itens. Ele fala assim, nem anjo, nem demônio, nem altura, nem potestade, nada, absolutamente nada pode nos separar. Irmãos, isso nós não podemos guardar para nós mesmos. Isso nós não podemos conter, porque a gente olha como está a humanidade, a gente precisa, o nosso papel é compartilhar essa mensagem, é compartilhar que a pessoa pode deixar de ser escrava do pecado e se tornar filho, ela pode deixar de ser inimigo de Deus e ser amada por Deus, ela pode deixar de estar condenado para a eternidade e ser salvo pela vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. A Bíblia deixa muito claro aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Então, o que eu quero que a gente venha refletir nisso tudo é como nós estamos agindo diante da mensagem que nós temos ouvido, diante de todas essas pregações que nós ouvimos nessa última série, diante de todos esses versículos que nós ouvimos, como tem sido a nossa postura, qual é a nossa resposta diante do Evangelho? Será que nós ficamos satisfeitos com aquilo que nós ouvimos todo domingo? Será que nós ficamos satisfeitos com aquilo que nós recebemos aqui na igreja, ou será que nós continuamos o tratamento? Porque é a mesma coisa de você ir no médico, ouvir o tratamento, ouvir o diagnóstico, ele te passa um tratamento, você não segue, aí você volta na outra semana, ele te passa o diagnóstico, ele te passa o tratamento, ele te passa tudo, e você não segue, você volta reclamando das mesmas coisas, e semana após semana, é isso. Se nós não respondemos com fé, e com um estilo de vida, com uma postura, provavelmente nós estamos nos entregando a um outro estilo de vida. Aquilo que nós lemos em Romanos 1, no versículo 23, que fala, nós estamos às vezes vivendo um modo de pensar, um modo de agir, e por isso estamos caindo em pecado. Provavelmente nós vamos deixar de que Deus mude o nosso modo de pensar, mude o nosso modo de agir, para que transforme o nosso coração. Um raio-x é exatamente isso, é você olhar para dentro, é você ver se existe alguma inconformidade no seu corpo, é você olhar para o seu coração, olhando para dentro e tentar entender se existe algo, né? O salmista fala, sonda-me, Senhor, olha em mim, vê em mim, me mostra se existe algum caminho mau. Basicamente o que o salmista pede é um raio-x do próprio Deus. Ele diz, Senhor, me mostra se existe algum caminho mau dentro de mim, me mostra se algo em mim te desagrada, me mostra se algo eu estou falhando contigo. E nós precisamos ter essa certeza e essa paz, e como a gente vai responder é o mais importante, porque um exemplo que a gente pode ter nisso é o próprio apóstolo Paulo. Antes dele ter seu encontro com Cristo, o apóstolo Paulo, que usava seu nome de judeu como Saulo, ele não era alguém que pregava o Evangelho, mas ele é alguém que perseguia o Evangelho. Ele é alguém que perseguia os cristãos, ele é alguém que matava cristãos. Nós temos relato em Atos, na morte de Estevão, Paulo estava lá como alguém que estava apoiando a morte de Estevão, o primeiro mártir, o primeiro missionário que morreu pelo Evangelho. Paulo estava lá aplaudindo essa cena. Paulo estava lá como alguém que era submisso e refém do seu próprio ego. Mas certo dia, quando Paulo está no caminho de Damasco, ele tem um encontro, a Bíblia fala que ele é caído no chão, e ele olha para cima e ele fala, quem és tu, Senhor? E aí ele fala, e ele vê o próprio Cristo, e Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí Paulo ele percebe que é Jesus, e ele fala, Senhor, quem és tu? E então, daquele momento em diante, nunca mais aquele homem foi o mesmo. Ele ficou cego por um período,
ele teve que se guiar tateando para outra cidade, teve que pedir informação numa casa que ele não conhecia, e a fama dele, a moral dele, a reputação que ele tinha com as pessoas era péssima, porque ele matava os cristãos, e de repente, agora ele era cristão. De repente, o apóstolo, o Saulo, estava usando o nome Paulo, e agora ele queria conhecer mais de Jesus. E aí, homens de Deus tiveram que receber Paulo em suas casas. Homens de Deus tiveram que receber um assassino na sua casa. Homens de Deus tiveram que receber alguém que queria matá-lo. Alguém que ele era o próximo alvo de ser morto, e agora tinha que receber esse homem e ensinar o evangelho para ele. Mas esse é o poder do evangelho. Irmãos, eu estava falando uma vez com alguns amigos que nós podemos argumentar e expor o evangelho da melhor forma possível, mas nada mais pode testemunhar mais do que a transformação de uma pessoa. Nada vai ser mais eficaz do que a transformação sobrenatural de Deus. Irmãos, não tem como falar de você pegar uma pessoa que era cega e agora vê, e falar que aquilo não é o poder de Deus. Uma pessoa que não andava e agora anda. Alguém que não ouvia agora ouve. Pessoas que tinham problema de caráter. Pessoas que eram assassino e agora se tornou perseguido como Paulo. Tantas e tantas histórias de homens de Deus que tiveram esse 360. É evidente, nós podemos literalmente com as próprias mãos ver o poder do evangelho. Todos nós aqui que já caminhamos com Jesus há um certo tempo, eu quero te convidar agora a você pensar: quem era você antes de Cristo? Quem era você antes de Jesus? Quem era você? Como você estava? E agora coloca esse espelho: quem é você hoje, depois de conhecer a Cristo? Quantas coisas o Senhor tem feito? Sabe, irmãos, nós vivemos às vezes nessa correria desenfreada, nós vivemos no automático, domingo após domingo, semana após semana, trabalho e vida e amigos e família, nós vivemos tanto, mas nós literalmente às vezes não paramos e olhamos para trás e vê grandes coisas fez o Senhor por nós. Sabe, olhar e poder cantar como os salmistas no Salmo 126 fala: grandes feitos o Senhor fez por nós, grandes coisas, e nós podemos às vezes nós podemos nos alegrar pela obra do Senhor, porque, irmãos, não é pela nossa força. Eu tenho certeza que cada um de nós temos inúmeros testemunhos de olhar para trás e falar assim: somente a mão do Senhor para ter feito isso, somente a mão de Deus para poder ter feito isso. Sabe, poder olhar para trás e falar assim: Deus é bom. Olhar para o longo da história e saber, até naqueles momentos difíceis, que nós nos sentíamos sozinhos, abandonados, desabrigados, o Senhor estava lá. Irmãos, os olhos do Senhor sempre esteve lá. É saber que Deus sempre esteve conosco. E agora, é o nosso próximo passo. É saber como nós podemos continuar prosseguindo rumo ao alvo. Paulo, ele teve a sua vida transformada, e a gente vê de Atos 6, Atos 7, a gente vai ver o relato de Paulo enquanto perseguidor. E a gente vai ver em Timóteo, um homem que gastou os seus últimos 30 anos da sua vida, 30, 40 anos da sua vida, pelo Evangelho. Ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi preso, ele foi espancado, e ele fala: Timóteo, valeu a pena. Timóteo, continua. Ele fala assim: Timóteo, vai ser difícil, vai. Timóteo, no dia Paulo, diante do seu julgamento em Roma, ele fala: eu fui traído por um amigo, Timóteo, aquele que iria me ajudar no meu julgamento, ele me abandonou, mas continua valendo a pena pregar o Evangelho, Timóteo. Timóteo, prossegue. Timóteo, combate o bom combate, segue a jornada da fé, porque vale a pena seguir a Cristo, porque aquele mesmo homem, tantas e tantas pessoas foram alcançadas por causa desse homem que gastou a sua vida pelo Evangelho. A gente vai ver Martinho Lutero, que fez a reforma protestante. Foi um texto em Romanos que despertou a fé dele, que fez ele se incomodar com algumas coisas que estavam erradas na Igreja Católica, e a história foi mudada nos últimos 500, 600 anos de história, por causa da vida de um homem que escolheu abraçar o diagnóstico, aceitar o tratamento e viver esse estilo de vida. Irmãos, e eu quero ler um último verso com vocês antes de nós orarmos, em Colossenses também, um texto de Paulo. Colossenses capítulo 1, verso 21, diz assim: e vocês, que no passado
eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua mente, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permaneceram na fé, alicerçados e firmes, não deixando de se afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse texto, Paulo está falando, agora, vocês que ouviram tudo isso, vocês que ouviram, antes estavam no estado, agora estão em outro. Vocês que estavam longe, agora estão perto. Vocês que estavam mortos, agora estão vivos. Vocês, ele fala, que estão reconciliados com Deus. Se apresentem diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, e permaneçam na fé. Irmãos, o convite que eu quero deixar, eu quero te convidar a orar, eu quero convidar você a fechar sua cabeça, e se alguém puder apagar as luzes para nós estarmos orando junto. O convite é exatamente esse. O que nós fazemos diante de todas essas coisas que foram apresentadas? Quem somos nós diante da vida de Cristo? Quem somos nós diante do Evangelho? Nós estamos permanecendo, nós estamos avançando e nós estamos honrando aquele tratamento que o Senhor nos deu? Jesus, Senhor, nós somos fracos. Senhor, eu oro pela vida de cada irmão, Pai, nessa noite. Senhor, nós sozinhos somos tão fracos, nós somos tão pequenos, Pai, nós somos tão insignificantes, Pai, perto da sua beleza, perto da sua santidade, perto de quem você é. Jesus, eu te peço, Pai, que essa mensagem, Pai, não seja apenas uma mensagem, Senhor, para gerar desconforto, Pai, mas seja uma mensagem que nos gere posicionamento, Senhor. Eu oro, Senhor, para que essa mesma mensagem que abalou tantos homens ao longo da história, Pai, esse mesmo Cristo que abalou a vida do apóstolo Paulo quando ele foi encontrado no caminho de Damasco, Pai, nessa noite, Senhor, abala o nosso entendimento, afeta, Senhor, e muda o nosso entendimento da vida, Senhor, que nós possamos abraçar o Evangelho, Senhor. Pai, nós sabemos que nós somos por nós mesmos, nós estamos condenados à morte eterna, mas por você, Jesus, nós somos salvos. Por você, nós somos reconciliados. Por você, Jesus, nós somos encontrados. Jesus, obrigado. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida, Pai. Por cada irmão, Pai, que um dia teve a sua vida encontrada pelo Evangelho. Cada irmão, Senhor, que um dia a sua vida foi transformada, Senhor. Senhor, nós nos lembramos essa noite, Senhor, daquele dia que nós encontramos o Senhor pela primeira vez, Pai. Senhor, eu me lembro como se fosse hoje, Pai, o dia que eu me vi diante de Ti, e eu vi que quantos caminhos maus existiam dentro do meu coração, Pai. Senhor, eu me lembro, Pai, e a única resposta é que eu precisava de um Salvador, eu precisava de uma solução, e graças a Deus por você, Jesus. Graças a Deus, Jesus, porque você é o nosso Senhor e Consumador, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, por tantas coisas, Pai, que o Senhor fez na minha vida e na vida dos meus irmãos, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez ao longo dessas semanas, desses meses, nesta série. Quantas coisas, Pai, tem mudado dentro de nós, Pai. Pai, que continue mudando dentro do nosso coração. A sua espada continua sendo afiada. A sua palavra continua sendo poderosa e eficaz para nos transformar à sua imagem, Pai. Espírito Santo, eu oro que nesse momento, Senhor, cada coração, cada irmão, Pai, possa saber e perguntar para o Senhor, sonda-nos, Senhor, e nos conhece, vê se há algum caminho mau em nós, Pai. E, Senhor, nós nos fazemos vulneráveis ao Teu Evangelho. Nos transforma, Pai. Tira de nós aquilo que não Te agrada. Tira de nós e transforma o nosso coração. Transforma o nosso caráter, Pai. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para nos tornar parecido contigo, Jesus. Então, Jesus, eu oro que ao longo dessa semana o Senhor
possa nos colocar diante de situações, mesmo que desconfortáveis, a gente seja transformado pelo Evangelho, porque nós sabemos que a Tua presença e Teu Espírito Santo está conosco, Pai. É assim que eu oro, Pai, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pela vida de qualquer um, Pai, que possa estar ouvindo essa mensagem. Nos transforma pela Tua graça e obrigado, porque nós podemos te chamar de Pai. Obrigado, Jesus. É assim que eu oro, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Era isso que é a mensagem que o Senhor tinha nos dado.